A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema e hoje, em modo especial, nós gostaríamos de tirar a dúvida de Luiz Henrique. E ele faz a seguinte pergunta: por que tantas divisões e doutrinas diferentes? Meu querido irmão Luiz Henrique e a todos aqui que acompanham o nosso canal, eu gostaria de partir respondendo daquilo que é a raiz, do porquê essa disseminação enorme de tantas denominações, de tantas igrejas, de tantos ministérios diferentes, e por que isso nasceu e por que isso se difundiu de uma tal forma. Até o ano 1500 e alguma coisa aproximadamente, não existia toda essa difusão, tantas denominações diferentes. Claro que existiam oposições contra aquilo que era pregado na Igreja de Cristo, né? Você sabe muito bem que Mateus 16, versículo 18 deixa claro que quando ele fala para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele quis a sua igreja. E a coisa mais linda é que ele edifica, né, sobre a pessoa de Pedro, dos apóstolos. E daqui a pouco eu vou voltar de novo nessa passagem para embasar mais isso que nós estamos querendo explicar. Então, depois dessa reforma protestante, depois que veio o protestantismo, que veio com a pessoa de Lutero, aconteceu uma pluralidade de interpretações, de modo de interpretar, de reagir de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, até o próprio Constantino, que era próximo a Lutero, depois se dividiu dele e já fundou a sua igreja, né, de uma forma mais radical, mais violenta. E a partir daí tantas igrejas foram se difundindo. Mas por que isso aconteceu? Lutero ele dizia assim: solo scriptura. Ou seja, só a Escritura é o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia, sendo ela a única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir. E depois ele vai dizer assim: a Escritura interpreta a própria Escritura, bem como a que a mesma era suficiente como única fonte de doutrina e prática cristãs em todos os aspectos. Porém, qual é o problema dessa afirmação? Ele dizendo que é só a Escritura, que não existe outra fonte de verdade, ele mata, ele dissipa aquilo que nosso Senhor Jesus disse a Pedro: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E depois em Mateus 18, ele vai dizer a mesma coisa a todos os apóstolos: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, nosso Senhor Jesus deu a autoridade aos apóstolos de seguir, continuar ensinando, doutrinando, e a mesma palavra que é revelada na Sagrada Escritura e que não se tira uma vírgula, não se tira uma iota daquilo que está escrito, iota quer dizer vírgula, daquilo que é a verdade revelada, não se deve mudar absolutamente nada, e nós católicos acreditamos piamente nessa verdade que se encontra na Sagrada Escritura, não temos dúvida disso. Ela não deve ser mudada por nada. Porém, essa mesmíssima palavra que é revelada na Sagrada Escritura, ela também é revelada no coração dos apóstolos. Ela também fala ao coração dos apóstolos, também fala ao nosso coração. Mas aquilo que a palavra fala ao nosso coração, ela precisa ir em ressonância com aquela que é a verdade da Sagrada Escritura e também da tradição apostólica. Então, Lutero, dizendo isso, ele mata completamente aquilo que o próprio Cristo disse na Sagrada Escritura. E a partir da tradição apostólica da Sagrada Escritura, nasce aquilo que nós chamamos de magistério, ou seja, que é onde está embasada toda a doutrina da fé católica. Eu gostaria de ler uma passagem que muito pode nos esclarecer. Ela se encontra em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, e diz assim: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação
pessoal. Veja, meus irmãos, como é forte essa palavra. Nós não podemos sair por aí, interpretando a palavra segundo o meu achismo, segundo a minha maneira, segundo a minha forma, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Mas esse crivo de interpretação, ele passa pelos apóstolos, que são aqueles que o próprio Senhor escolheu para que pudessem ser aquele que ensinasse o povo a fé cristã. Entende? Então até hoje existe a sucessão apostólica. Ninguém nasce apóstolo, acorda num dia e fala: você é pastor, você é apóstolo, isso e aquilo outro, da própria cabeça. Mas é a igreja de Cristo que fundamenta quem deve ser e quem não deve ser. Tem uma história que eu acho que é interessante, que eu vou contar aqui para vocês, que se diz, que eu aprendi uma vez, que diz assim, que católico briga em saco de batata. Briga, se mata, mas não foge. Está sempre lá unidos, juntos, na mesma igreja. Não é que sai fundando outras igrejas, apesar que Lutero era católico, era um sacerdote e saiu da igreja. Mas é difícil isso. Porém, com muita facilidade, quando algum evangélico não se bate com eles, eles pegam, saem e fundam outra igreja. Por que isso? Porque evangélico briga em saco de pão. Facilmente rasga, facilmente se dissolve, e aí já se começa a fundar outras igrejas. Irmãos, você vê que isso acontece muito nos dias de hoje, né? Quantas e quantas denominações nascem através dessa difusão, dessas, de repente, intrigas, de repente não me dou bem ali e vou fundando outras. Mas esse não é o desejo de Deus, esse não é o coração de Deus. Nosso Senhor, Ele disse que gostaríamos que nós fôssemos um só coração e uma só alma. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o sonho de Deus para nós. Não é outro. É esse o sonho de Deus. E nosso Senhor também prometeu que no final haverá um só pastor e um só rebanho. Mas é importante termos a consciência que a igreja que Cristo fundou é a Igreja Católica Apostólica Romana. Amém, queridos irmãos? Amém, Luiz Henrique? Espero ter respondido. Se ainda tiverem alguma dúvida, estamos aqui com toda alegria para vos responder, tirar as vossas dúvidas. Que Deus vos abençoe e até mais.